Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse aqui é o vídeo do resumo da aula 14, parte 2, que foi realizado no dia 17 de maio de 2026, do estudo do livro Paulo Estevão, que está sendo feito em conjunto com o estudo do livro Atos dos Apóstolos. Então vamos relembrar a aula anterior, a parte 1, onde Estevão é levado diante do Sinédrio, acusado de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Em sua defesa, ele faz um longo discurso relembrando a história do povo hebreu, desde Abraão até Salomão, mostrando que Deus sempre enviou mensageiros para orientar o povo, mas muitos deles foram perseguidos e rejeitados. Estevão afirma que os líderes judeus estavam repetindo o mesmo erro ao rejeitarem Jesus Cristo, o justo enviado por Deus. Quando os membros do Sinédrio se enfurecem com suas palavras, Estevão tem uma visão espiritual e declara ver os céus abertos e Jesus ao lado de Deus. Logo depois, Estevão é arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Mesmo sofrendo violência, ele ora pedindo que Deus perdoe seus agressores, repetindo o exemplo de Jesus na cruz. Então, o capítulo 7 da primeira parte do livro Paulo Estevão, as primeiras perseguições. O capítulo mostra Saulo dominado pelo orgulho, pela vaidade intelectual e pelo zelo excessivo da lei judaica. Ferido pelas palavras firmes e inspiradas de Estevão diante do Sinédrio, Saulo decide combater o caminho, no caso a casa do caminho, com rigor absoluto, acreditando defender a pureza das tradições de Israel. Enquanto organiza prisões e repressões com apoio político e religioso, Saulo ainda não consegue perceber a grandeza espiritual dos discípulos de Jesus. Emmanuel mostra que, apesar de sincero em suas convicções, Saulo estava espiritualmente cego pelo fanatismo e pelo desejo de poder. Ele interpreta o cristianismo nascente como uma ameaça política e religiosa, justificando perseguições violentas em nome da lei. Ao mesmo tempo, o capítulo apresenta o contraste entre a dureza do Sinédrio e a vivência do amor cristão dentro da casa do caminho. Pedro, João, Filipe e os demais discípulos acolhiam pobres, doentes, órfãos e leprosos, demonstrando na prática os ensinamentos de Jesus. A visita de Gamaliel à instituição cristã torna-se um dos momentos mais marcantes do capítulo. O velho rabino se sensibiliza profundamente ao testemunhar o trabalho de caridade realizado pelos galileus e especialmente ao ouvir as palavras do leproso Samônio, que reconhece em Jesus o verdadeiro Messias através da experiência da dor e do amparo recebido. Na visão espírita, Emmanuel evidencia que o cristianismo primitivo não se sustentava pelo poder material, mas pela transformação moral que produzia nas criaturas. Os sofredores encontravam no Evangelho esperança, dignidade e sentido espiritual para a vida. A caridade era a maior prova da autenticidade da mensagem de Cristo. O capítulo também mostra a prisão de Pedro, João e Filipe, além da tentativa de prisão de Tiago. Mesmo diante das ameaças, os discípulos permanecem serenos, revelando confiança na providência divina e fidelidade ao Evangelho. A cena dos pobres e enfermos chorando pela prisão de Pedro impressiona profundamente Saulo, embora ele ainda resista à renovação interior. No final, Gamaliel intercede pelos discípulos perante Saulo e o Sinédrio. Pedro e Filipe são libertados. João é banido, mas Estevão é condenado ao apedrejamento. Emmanuel mostra que espiritualmente aquela condenação não representava derrota, mas testemunho supremo de fidelidade ao Cristo. Então, a comparação com o texto bíblico de Atos dos Apóstolos. No texto bíblico, Estevão relembra toda a trajetória espiritual do povo hebreu, desde Abraão até Salomão,
mostrando que Israel repetidamente rejeitou os enviados de Deus. Ele acusa os líderes religiosos de resistirem ao Espírito Santo e de terem perseguido os profetas, culminando na condenação de Jesus. Na interpretação da doutrina espírita, tanto o texto bíblico quanto a narrativa de Emmanuel revelam Estevão como um espírito de elevada condição moral, que compreendia profundamente os ensinamentos de Jesus e aceitava o sofrimento como testemunho da fé. Sua defesa no Sinédrio não foi motivada por revolta ou orgulho pessoal, mas pela necessidade de afirmar a verdade espiritual acima das conveniências humanas. Emmanuel apresenta Saulo ainda endurecido, porém intimamente abalado pela grandeza moral dos cristãos perseguidos. A doutrina espírita vê nesse processo o início da transformação espiritual do futuro apóstolo Paulo. O exemplo de Estevão, sua coragem, humildade e capacidade de perdoar plantariam no coração de Saulo as sementes da renovação que floresceria mais tarde no caminho de Damasco. Agora o capítulo 8 da primeira parte do livro Paulo Estevão, onde fala da morte de Estevão. Saulo estava cada vez mais envolvido na perseguição aos cristãos, acreditando defender fielmente a lei de Moisés. Ao mesmo tempo, vivia intensamente o amor por Abigail, sem imaginar que ela era irmã de Gesiel, que agora era conhecido como Estevão, discípulo de Jesus. Convencido de que Estevão era um perigoso inimigo do judaísmo, Saulo participa ativamente do processo que culmina em sua condenação por apedrejamento. Durante a execução, Estevão demonstra serenidade, resignação e fé inabalável. Mesmo sofrendo humilhações e dores extremas, ele mantém o pensamento em Jesus e chega a ver espiritualmente o Cristo amparando-o. Nesse momento, Abigail reconhece no condenado o próprio irmão. Saulo fica profundamente abalado ao descobrir que havia condenado o irmão da mulher que amava. Ainda assim, Estevão não guarda ódio. Em seus últimos instantes, perdoa Saulo e pede a Jesus que não lhe impute aquele pecado. Demonstra também confiança na imortalidade da alma e consola Abigail, afirmando que a morte não separa aqueles que se amam. Após a morte de Estevão, Saulo rompe o relacionamento com Abigail, dominado pelo orgulho, pela culpa e pelo conflito interior. Antes de desencarnar, Estevão faz duas preces semelhantes à de Jesus no Calvário. Entrega seu espírito ao Senhor e pede perdão para seus perseguidores. Sob a ótica da doutrina espírita, esse acontecimento revela vários ensinamentos profundos. Primeiro, confirma a imortalidade da alma, pois Estevão, mesmo diante da morte física, mantém plena consciência espiritual e percebe a presença de Jesus e dos benfeitores espirituais. A morte não é vista como fim, mas como passagem para a vida espiritual. Outro ponto importante é a lei de amor e perdão ensinada por Cristo. Estevão não alimenta vingança contra Saulo, nem contra os que o apedrejavam. Pelo contrário, ora por eles. Para o Espiritismo, esse é um exemplo elevado de evolução moral e de vivência legítima do Evangelho. O capítulo também mostra a ação da providência divina, embora Saulo estivesse endurecido pelo fanatismo religioso. A serenidade e o perdão de Estevão plantaram nele uma semente espiritual que mais tarde produziria sua transformação no apóstolo Paulo. A doutrina espírita ensina que ninguém está perdido para sempre e que as experiências dolorosas podem despertar a consciência para a verdade. Além disso, a narrativa evidencia a ideia espírita de provas e expiações. Abigail, Estevão e Saulo enfrentam sofrimentos intensos, mas cada um reage de maneira diferente diante da dor. Estevão aceita o testemunho com fé. Abigail aprende a confiar em Jesus em meio às perdas. Saulo inicia um profundo conflito moral que futuramente o conduzirá ao arrependimento e à renovação espiritual. Agora o Salmo 23, cantado por Abigail. O momento em que Abigail canta a prece inspirada no Salmo 23, enquanto Estevão morre em seus braços, é um dos trechos mais profundos e emocionantes. Essa cena representa a vitória do espírito sobre a matéria, da fé sobre o sofrimento e do amor sobre a morte.
O Salmo 23 é tradicionalmente uma oração de confiança em Deus. Quando Estevão o recorda durante o martírio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele demonstra que, mesmo no auge da dor física, sua alma estava sustentada pela certeza da proteção divina. Para o Espiritismo, isso mostra que o espírito elevado encontra forças interiores que ultrapassam os limites do corpo material. Abigail, ao adaptar o salmo em forma de súplica, transforma a dor em oração. Ela não se revolta contra Deus, mesmo vendo o irmão agonizando injustamente. Sua prece reconhece Deus como Pai dos que choram, consolo de toda dor e porta de esperança. A doutrina espírita ensina que Deus não abandona seus filhos nas provações e que o sofrimento, embora difícil, possui finalidade educativa e regeneradora. Quando a oração diz, no dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazendo-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, há uma clara sintonia com o ensinamento sobre a desencarnação. A morte é vista não como destruição, mas como libertação da alma. Estevão, naquele instante, já começava a desligar-se do corpo e a perceber a realidade espiritual superior. Emmanuel descreve que ele vê Jesus e os emissários espirituais que o amparam. Assim, a prece de Abigail funciona quase como um cântico de passagem espiritual, auxiliando o irmão nos derradeiros momentos da existência terrena. Outro ponto importante é a força vibratória da oração. A prece sincera produz auxílio espiritual real. Enquanto Abigail orava com amor e lágrimas, ela emitia pensamentos elevados que ajudavam Estevão a manter-se em paz e em sintonia com Jesus. A oração nesse contexto não é apenas emoção humana, é intercâmbio espiritual. A cena também revela a superioridade moral de Estevão. Mesmo torturado, ele não guarda ódio. O Salmo, unido às últimas palavras do mártir, mostra alguém que já compreendia os ensinamentos do Cristo sobre perdão, humildade e vida eterna. Por isso, sua morte não é apresentada como derrota, mas como testemunho de fidelidade ao Evangelho. Além disso, Emmanuel mostra que o sofrimento de Abigail possui profundo valor espiritual. Pela dor, ela começa a aproximar-se de Jesus e dos ensinamentos que antes desconhecia. O Espiritismo ensina que muitas vezes as grandes transformações da alma acontecem justamente nas experiências mais difíceis da existência. Assim, o Salmo 23, cantado por Abigail, torna-se uma expressão de confiança absoluta na providência divina, de esperança na imortalidade da alma e de certeza de que o amor verdadeiro jamais será destruído pela morte física. Então, a aplicação na nossa reforma íntima. Aprender a enfrentar dificuldades sem perder a fé, como o Estevão fez diante do sofrimento. Exercitar o perdão diante das ofensas, evitando guardar mágoas ou desejos de vingança. Controlar impulsos de orgulho, intolerância e autoritarismo, observando em nós atitudes semelhantes às de Saulo de Tarso, antes de sua conversão. Desenvolver paciência e serenidade nos conflitos familiares, profissionais e espirituais. Confiar na justiça e na providência divina, mesmo nos momentos de dor e incompreensão. Utilizar a oração como fortalecimento espiritual nas provas difíceis, assim como Abigail e Estevão recorreram à prece. Lembrar que a morte não destrói os laços de amor, pois o espírito é imortal segundo a doutrina espírita. Evitar julgamentos precipitados e condenações morais contra outras pessoas. Buscar viver o Evangelho na prática diária, através da caridade, humildade e compreensão. Perseverar na transformação moral, entendendo que a reforma íntima é gradual e contínua. Reconhecer que todos podem mudar espiritualmente, assim como Saulo se transformou futuramente no apóstolo Paulo. Procurar responder às provações da vida com mais amor, equilíbrio e confiança em Jesus. Então, algumas perguntas para refletir em nossa reforma íntima constante. Diante das dificuldades, tenho mantido minha fé e confiança em Deus?
Como reajo quando sou contrariado, criticado ou injustiçado? Tenho conseguido perdoar verdadeiramente aqueles que me ferem? Em quais situações o orgulho ainda domina minhas atitudes? Tenho levado paz ou conflitos para os ambientes onde convivo? Tenho buscado compreender o próximo antes de julgá-lo? Minhas atitudes do dia a dia refletem os ensinamentos de Jesus? Tenho utilizado a oração como fortalecimento espiritual nas provas? Estou perseverando na minha reforma íntima, mesmo diante das minhas imperfeições? O que preciso transformar em mim hoje para me aproximar mais do Cristo? Então, para a próxima aula, que acontecerá no dia 31 de maio de 2026, é a aula 15, parte 1. Na Bíblia, iremos ver o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nos versículos de 1 a 40. No livro O Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, iremos ver Saulo persegue a igreja, Filipe anuncia o evangelho na Samaria e Filipe e o eunuco etíope. E no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário aos Atos dos Apóstolos, iremos refletir sobre o texto Cooperação, que também se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 175. Então esse foi o resumo da aula 14, parte 2, do estudo do livro do Atos dos Apóstolos, onde a parte 2 sempre vamos ver aqui as passagens do livro Paulo Estevão. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais essa oportunidade, e se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos em nosso próximo vídeo. Então vamos encerrando, dizendo sempre graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.